Viver sem conhecer o passado é caminhar sem destino. Boa tarde a todas, a todos que se encontram aqui conosco. É um prazer muito grande poder me encontrar com vocês para conversarmos sobre um assunto que nós do ILAESE consideramos extremamente relevante. E a mim, que sou da Amazônia, com certeza esse assunto tem um sentido muito especial. Então, hoje nós vamos falar sobre a cabanagem, né, que eu coloco como uma revolução radical ocorrida no coração da Amazônia. Antes da gente começar a falar dos acontecimentos em si, eu quero falar fazer uma introdução geral com vocês, né? Em primeiro lugar, é claro que é sempre bom a gente falar que nós devemos olhar para a cabanagem não como um evento isolado, né, ou como mais um acontecimento dos muitos que ocorreram aí no confronto do nosso povo com o mando imperial. Mas nós temos que observar a cabanagem como um todo único, assim como todos esses outros eventos que nós tivemos a chance de estudar, que vamos estudar ainda, né? E aqueles que nós não tivemos a condição de ver nesse momento. Quando nós olhamos para essa série de lutas no nosso povo, nós vemos que, na verdade, os motivos pelos quais eles lutaram sempre são os mesmos e os protagonistas dessa história também, né? Então, a cabanagem, ela vamos dizer assim, um elo ou um fio da meada desse novelo de luta que foi essa série de eventos, né? Balaiada, sabinada, cabanagem, né? Todos esses grandes eventos que ocorreram, especialmente no período regencial, mas, na verdade, muitos aconteceram antes, outros aconteceram depois, e nós podemos dizer que essa batalha continua até os dias de hoje. Por outro lado, a cabanagem, enquanto parte desse evento, ela tem algumas singularidades, né? Até mesmo pela própria região onde ela aconteceu, ela carrega consigo características que fazem com que ela seja considerada talvez a maior e mais radical de todas essas batalhas. Em primeiro lugar, ela tem uma série de grandiosidade realmente, né? A primeira delas é exatamente a grandiosidade territorial que ela abarcou. Porque quando nós estudamos alguns autores, na verdade a maioria deles que escrevem sobre a cabanagem, nós vemos que eles colocam a cabanagem geralmente como uma luta que se travou ali em Belém e algumas cidades ao redor que tiveram papel muito relevante, como Vigia, como Acará, como Cametá, como Barcarena, a própria ilha do Marajó, né, que de fato foram cidades no entorno de Belém que foram palco de muitas lutas cabanas. Mas alguns desses autores, eles acabam não privilegiando uma discussão acerca de quão foi longe depois a cabanagem, né? Vocês vão ver que ela, quando é derrotada em 40, ela, na verdade, já é derrotada no Baixo Amazonas, na região do Tapajós, num localzinho chamado Luzéa, né? E eles acabam chegando com essa luta nas fronteiras de países como o Peru, como a Venezuela, né? Então, ela teve uma grandiosidade territorial e nós vamos falar um pouco sobre isso. Outra grandiosidade foi a quantidade de gente que a cabanagem conseguiu envolver, né? Nós vamos ver que de todas as lutas que houveram e o fim trágico, né, aquele saldo humano que a gente sempre faz com muitas mortes, na cabanagem esse saldo foi o maior, né? Nós vamos ver que cerca de 40 mil pessoas tombaram e uma grande parte esteve envolvida diretamente, né? Então, essa grandiosidade,
com grandes tribos envolvidas, sendo praticamente dizimadas. Então, isso faz com que ela também seja grande nessa quantidade de gente que ela moveu. Outra, e obviamente nós vamos ver que essa quantidade de gente que ela conseguiu mover, ela representava os estratos mais diferentes do ponto de vista da representação social nessa região, né? Mas a cabanagem, ela é acima de tudo grandiosa pela imensa radicalidade, né? Realmente a grande marca da cabanagem é que ela foi uma luta, uma guerra, uma revolução extremamente radical, né? Ocorrida em pleno coração da Amazônia. E nós vamos ver que essa radicalidade ela vai estar dos dois lados, né? Os nossos cabanos foram muito corajosos, muito aguerridos e foram extremamente radicais na sua luta contra o mando imperial. Tem uma outra questão com relação à cabanagem, que ela é muito grande, né? E levou muito tempo. Né? E é outra questão também que alguns autores eles estudam a cabanagem estritamente naquele intervalo de tempo que nós chamamos de período regencial, né? Que nós vamos ver que é onde vai estar o ápice dela, ali entre 31 e 35. Mas a cabanagem, para vocês terem ideia, os motivos que começaram a organizar esse movimento do ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, ideológico, eles já eram preocupação da coroa portuguesa em 1789, né? Desculpa, em 1797. Eles mandavam mensagens secretas para as autoridades, né, para que impedisse de qualquer jeito que essas teses que estavam infestando as Américas e a Europa chegassem aqui na província do Grão-Pará e viessem desassossegar o governo. Então, as origens da cabanagem, ela, na verdade, vem muito antes de 31. Mas como, né, aconteceram fatos que esses sim nós podemos dizer que foram a base desse início mais nítido, dessa série de eventos que juntos formam o que nós chamamos de cabanagem, nós iniciamos o nosso estudo em 1815. Né? Então, vocês vão ver que você pegar 1815 até 40, ela também durou um tempo muito longo, maior provavelmente do que qualquer outra que tenha ocorrido aí nesse período. Então, de fato um acontecimento com grandiosidades, né? E, geralmente, essa grandiosidade toda da cabanagem, ela é estudada pelos autores, invariavelmente, em duas grandes fases, que estariam, obviamente, extremamente relacionadas uma com a outra. Mas por que isso acontece? Porque eles levam em consideração a primeira fase ideológica e a segunda fase, que eles chamam de luta armada. E mesmo aqueles que falam sobre a continuidade da luta após Belém ter sido retomada pelas frotas mercenárias, eles não consideram esse acontecimento pós-queda de Belém como uma fase específica da cabanagem. Mas vocês vão ver que exatamente nesse momento, quando os cabanos não aceitam depor suas armas, desde o momento em que o primeiro governo exige isso deles, o governo de Félix Malcher, os cabanos, né, não se dão por vencido com a queda de Belém. A cabanagem cai em Belém, no início de 36. Mas os cabanos, com as suas armas, né, com as suas canoas e, acima de tudo, com a sua coragem, eles vão travar uma luta de libertação imensa, né, talvez assim a mais fantástica que houve. E são exatamente aqueles líderes que se forjaram ajudando as suas direções, né, dessa segunda fase,
que vão poder utilizar de toda a sua experiência e toda a sua coragem para travar essa que eu considero uma terceira luta, uma fase específica. Eu considero uma injustiça histórica você não colocar na história da cabanagem esse último momento dela como uma fase específica, que é a fase que eu estou chamando de cabanagem dos cabanos, exatamente por ser travada por aqueles que formavam as massas cabanas, que eram, né, os caboclos da nossa região, os negros, os tapuios, com a ajuda dos índios e das tropas que iam rompendo com a legalidade, passando para o lado da luta. E aí nós vamos estudar a cabanagem de uma forma temporal, porque vocês vão perceber que outra característica dessa grande batalha é que os acontecimentos eles ocorrem diariamente, né? Eles ocorrem diariamente, é muito rápido que a situação se deteriora, se aprofunda, novos eventos vão surgindo. Então, quando você pega um material que fala de alguns desses eventos, você acaba não tendo uma visão, vamos dizer assim, mais contínua e lógica do que leva a desembocar nessa fase mais radical dela a partir da tomada do poder, né? Então, como nós estamos fazendo uma primeira conversa, muitos de vocês, com certeza, vão estar entrando em contato com esse assunto pela primeira vez, eu avalio que a melhor forma da gente conversar é mais ou menos como está na apostila que eu coloquei para vocês, né? Contando, de fato, desde os primeiros momentos, né? Como foi havendo um desdobrar da situação, fazendo com que ela ficasse cada vez mais instável e radical, até nós chegarmos no momento final dessa grande guerra, tá? Então, a gente vai conversar da cabanagem dessa forma, quase que como um diário, né, do que ocorria no cotidiano da província do Grão-Pará. Começando exatamente por ela, né, onde ocorreu a cabanagem, foi na província do Grão-Pará, que nesse período chamava-se província do Grão-Pará e Rio Negro, né? E foi uma anexação forçada pelo Império do Brasil, né? Não foi Dom João VI que anexou o Pará, que impediu que o Pará fosse uma pátria livre. Na verdade, já era um Império do Brasil. Houve a independência e nós vamos ver que por uma série de contradições que levavam já a essa grande crise na província, o Pará não aderiu à independência em 22. Em agosto de 23, com uma forçação de barra, é que isso vai acontecer. E esse fato em si, ele vai ser extremamente relevante para os rumos que seguiu a cabanagem, né? Apenas para falar para vocês de por que o Pará, né, com esse nome tão diferente, chama-se Pará. É uma palavra em tupi-guarani que quer dizer rio-mar, né, devido à grandiosidade dos nossos rios, que realmente muitos deles parecem mar. Então, Grão-Pará quer dizer grande rio-mar. E nessa época da cabanagem, essa região que era chamada província do Grão-Pará e Rio Negro, ela compunha o que hoje é toda a região norte, com exceção do Acre, que foi anexado ao Brasil no início do século XX. Mas o resto todo formava uma grande região chamada província do Grão-Pará. Quando eu falar Rio Negro, Barra do Rio Negro, né, vocês vão sempre ter na cabeça que eu vou estar me referindo ao que hoje é Manaus, tá? Rio Negro devido ao rio Tapajós, a cor das águas dele. Como é que estava a província do Grão-Pará no auge dessa luta, né, em 1833, em termos de representatividade humana? Ela tinha 119.877 habitantes, sendo 32.751 índios, 29.977 negros, 42.000 mestiços, 15.000 brancos, sendo 50% portugueses. 104.000 eram pobres, né? Apenas dentro desses 15.000 brancos aí
é que havia, onde se encontrava a riqueza. Quando a província do Grão-Pará, anos antes, chamava-se Província do Grão-Pará e Maranhão, eles construíram a Companhia de Comércio do Grão-Pará, que durou 45 anos. E foi exatamente essa companhia que começou a trazer escravos negros para a Amazônia. Ela conseguiu, nos 6 anos de funcionamento, trazer 38.332 escravos, sendo que eles acabaram formando 1/3 da população total e significaram, infelizmente, muito lucro para a coroa portuguesa. Embaixo nós temos uma gravura, né, da Baía de Guajará e a cidade de Belém na sua beira. Os setores sociais envolvidos na cabanagem, né? Nós vamos ver, e isso não é uma característica só da cabanagem, né? Muitas dessas lutas envolveram setores diversos da sociedade. A cabanagem envolveu praticamente todo mundo: seringueiros, índios, tapuios, mestiços, negros. Quem eram os tapuios? Os tapuios, eles eram os índios destribalizados, né? Eles já não viviam mais em tribo. Eles já tinham sido catequizados e o Marquês de Pombal já tinha mandado expulsar os jesuítas da Amazônia. Então, eles ficaram sozinhos, né? Isolados ali, sem ter nada. Eles foram ter pequenas roças, foram trabalhar em fazendas numa relação de total servidão. Então, os tapuios eram extremamente pobres, né? Viviam numa condição muito miserável, e foram eles que formaram a maior parte da massa cabana. Membros do clero, a igreja rachou na cabanagem, né? Uma parte ficou com a coroa e outra parte partiu para a luta. Comerciantes, liberais nacionalistas e até mesmo setores da aristocracia rural e comercial tiveram a sua participação na cabanagem. E, obviamente, que, por serem diferentes setores, tinham diferentes interesses, participaram dela de uma forma ou de outra por diferentes causas, como nós vamos ver, né, mais para frente. E todas elas estavam dentro do cenário da luta pela independência do país. Vamos ver um pouquinho qual era o desejo de cada um desse estrato social com a independência. Os indígenas, os tapuios e os seringueiros, eles queriam reconhecimento de seus direitos. Eles não tinham nenhum direito e queriam parar de trabalhar na condição de semi-escravidão, né, nas manufaturas, nas roças, nos seringais. Os negros, eles desejavam a abolição, né? A luta negra aqui no Pará, ela era muito forte já antes da cabanagem. Nós tínhamos cerca de 800 mocambos ao redor aqui da cidade de Belém, e ela continuou depois do fim da cabanagem, como todos nós sabemos. Então, a luta central deles era abolir a escravidão. Na hora em que começa a se formar essa luta mais contundente com vários setores, os negros aproveitaram, viram que era hora de entrar de cabeça junto com todo mundo para fortalecer a sua luta, até porque nós vamos ver que, do ponto de vista ideológico, né, a palavra de ordem era o fim da escravidão. Comerciantes, liberais nacionalistas e os clérigos que entraram nessa luta. Eles queriam centralmente o afastamento dos portugueses, que dominavam o comércio, claro, e da forte presença de ingleses também, né? Eles queriam o afastamento deles desse grande poder político e econômico que eles dominavam, né, e que interessava a esses setores, que inclusive tinham dificuldade de expandir os seus negócios, né? Nós vemos aqui à esquerda o comércio de Belém naquele período, né, com a parte de baixo, onde será o ver-o-peso. Então, eles lutavam para que eles pudessem expandir mais os seus negócios que prosperavam e ter o poder político condizente com o poder econômico. Os liberais nacionalistas, né, eles vão, como o nome já está dizendo, eles vão lutar por uma república liberal, né?
E nós vamos ver que são estratos de setores, inclusive, da elite, como no caso, a figura central, né, dessa questão da luta liberal, o Felipe Patroni. O Felipe Patroni era um jovem da aristocracia rural de Cametá e ele estudou direito em Coimbra, né? Nós vamos ver que o Felipe Patroni ele vai dar duas grandes contribuições para essa luta, mas ele, exatamente por ele representar um setor dominante, ele vai ser extremamente polêmico e vai ficar mais nessa primeira fase que nós chamamos de ideológica. A igreja, como eu falei para vocês, ela rachou e vários cônegos, né, que é um tipo de padre, freis, eles vieram para a luta, né, tiveram uma participação muito grande na imprensa, mas o grande líder, né, aquele que, na verdade, começou toda essa história em Belém do Pará, foi João Batista Campos, né, o cônego Batista Campos, ou Batista Campos, como a gente costuma chamar. Nós vamos ver que esse senhor foi um grande militante da cabanagem, né? Foi um dirigente popular extremamente carismático, era um orador popular brilhante e um homem cheio de humanidade, né? Que enfrentou o outro setor da igreja para defender. Ele realmente estava interessado em dar aos cabanos uma condição de vida menos miserável. Obviamente, por ele estar relacionado com os setores dominantes, ele também vai ter as suas contradições, vai ser uma pessoa com polêmicas, mas, em última instância, ele foi um dos grandes da nossa luta, né? Uma pessoa, assim, fantástica. E a própria elite, como eu falei para vocês, na elite fazendeira, ela teve uma participação, não é que ela pegou em armas, né, que ela se radicalizou, na verdade, teve um setor minoritário dela que nem sequer estava preocupado com o Brasil ficar independente. Né? Ela queria mesmo era participar das decisões do governo central, porque aí nós vamos ter que falar um pouquinho para vocês das características da província do Grão-Pará. Né? Era a província mais isolada geograficamente de todo o Império, e esse isolamento físico, né, geográfico do Grão-Pará fazia com que, por exemplo, grandes comerciantes eles nunca tivessem uma relação com a corte no Rio de Janeiro. Eles sempre fizeram a sua negociação diretamente com Portugal e diretamente com a Inglaterra, principalmente Liverpool, né, que era um centro industrial ali do auge da Revolução Industrial na Inglaterra. Então, eles faziam negociações direto com a Inglaterra. Tem dados mostrando, depois da abertura dos portos, a quantidade de navios ingleses que entravam e saíam daqui dos nossos portos, e, inclusive, a própria presença de almirantes ingleses em trabalhos mercenários para aplastar a luta do nosso povo. Então, quem tinha realmente um poder político, econômico, era o Sudeste e o Nordeste, principalmente Pernambuco, pelas plantações de cana-de-açúcar e principalmente depois quando ela se diversificou com o algodão. Então, ela era, vamos dizer assim, a joia da coroa. Né? E lá também as coisas fervilharam, como nós sabemos muito bem. Agora, o Grão-Pará acabava tendo uma irrelevância política. Então, esses grandes senhores que também tinham engenho, né, que tinham escravos, tinham grandes fazendas, eles não tinham nenhum poder político, e eles queriam esse poder político para eles. Então, uma parte partiu para a defesa da independência, né, do Brasil. Nós vamos ver que a gente tem uma ala mais radicalizada, que é exatamente entre os liberais, que vai defender uma pátria livre, né? Vai querer um país independente de Portugal e do Brasil. Então, a gente vai começar a conversar, né, sobre esses eventos propriamente ditos, naquela forma que eu chamo de linha do tempo da cabanagem, formado por 3 grandes fases, como eu venho construindo,
produto dos meus 3 anos de estudos sobre a cabanagem, né, que são a fase ideológica, a fase da luta armada e a terceira fase que eu chamo de cabanagem dos cabanos, né? E a fase ideológica, ela iria de 1815, com a chegada do padre Antônio Zagallo, e iria até 31, com 3 grandes acontecimentos: a abdicação de Dom Pedro I ao trono, a tremenda repressão do governo de Burgo, né, que era o presidente da província no momento, e a agostada, um golpe que ocorreu durante a cabanagem em agosto e que Batista Campos chamou de agostada. Esses 3 eventos eles vão levar à segunda fase, que é a fase da luta armada, que começa exatamente com lutas armadas, né? Ela iria de 32, com uma rebelião que houve na Barra do Rio Negro, como eu falei para vocês hoje, Manaus, e iria até 36, com a retomada de Belém pelas tropas reacionárias e o fim dos governos cabanos. E a terceira fase, a cabanagem dos cabanos, iria de 36, com a tomada da Barra do Rio Negro, agora sob o comando do caboclo Maparajuba, e iria até 40, com a rendição dos últimos cabanos em Luzéa, uma região do Baixo Tapajós, né, do Tapajós, no Baixo Amazonas. Então, nós vamos falar um pouco de cada fase, falando dos principais acontecimentos que ocorreram nessas fases e os principais protagonistas de cada um deles. Ela inicia, como eu falei, em 1815, com a chegada do padre Zagallo, né? O padre Zagallo era um padre revolucionário que veio de Caena, né? Mas o padre Zagallo, ele não veio, vamos dizer assim, sozinho, ele veio muito bem acompanhado. Ele trouxe na sua bagagem as teses igualitárias do Emílio Babeuf, né? Quem era o Emílio Babeuf? Era um grande revolucionário, foi um grande revolucionário da Revolução Francesa. Naquela época ainda vivo. E vocês sabem, a Guiana Francesa, uma colônia da França, uma colônia negra, né? A França prometia, né, com a sua revolução, dar liberdade a esse povo. Esse povo, ao ver que não chegava, ele fez a sua própria revolução, mas foi rapidamente esmagado. Mas havia um fervilhamento político lá, até porque eles transformaram Cayena, sua capital, em uma prisão política, em uma região de desterro para onde eles mandavam os maiores revolucionários que caíam presos na França. E Emílio Babeuf foi preso algumas vezes e numa dessas vezes ele cumpriu aqui essa prisão em Cayena. Ele é considerado por Marx o primeiro comunista da história, né? E ele tinha teses igualitárias, ele defendia a igualdade entre os homens, um mundo de seres humanos livres. E o padre Zagallo, ele absolveu essa ideologia do Babeuf. E fugindo de Cayena pela perseguição, ele veio parar no Grão-Pará. Aqui do lado nós temos a foto de um jornal de um desses grupos da França, na época da Revolução, que defendiam a igualdade. E o Zagallo, ele acaba, obviamente, encontrando a figura central desse período em Belém, que era exatamente Batista Campos, que já era um opositor ao Império, já fazia as suas contendas. Agora, Batista Campos, ao se encontrar com um homem que já vinha com uma experiência teórica, eles formaram uma dupla maravilhosa, né? Eles se identificaram e, nesse primeiro momento, eles foram, vamos dizer assim, o terror dos portugueses em Belém, porque eles passaram a uma ofensiva da propaganda, né, defendendo a república, o fim da escravidão, a igualdade entre os homens. Então, eles são os personagens centrais desses 2 anos, de 15 até 17, quando o padre Zagallo foi expulso e proibido de voltar para a nossa terra, né? Ele tinha passado por Cametá, perturbou um período lá, depois veio
para Belém. Então, ele foi embora e nunca mais voltou, mas deixou sua marca. Outro acontecimento foi a chegada de Felipe Patroni, né? Ele estudava em Coimbra, como eu falei. Ele participou da Revolução Liberal do Porto, inclusive fez discursos direto lá perante a coroa, né? Defendendo determinadas questões para a província, autonomia, uma série de questões. Ele era um jovem bastante, também um brilhante orador, era muito bom de retórica. E ele, em 1821, vieram 2 amigos dele, ele mandou uma tipografia e mandou uma carta para a província, assim, de conteúdo atrevido, né, e meio até arrogante, dizendo que logo depois ele também chegaria para colocar as coisas no seu devido lugar. E ele chegou no início do ano. Esses 2 amigos foram presos quando entregaram essa carta, tiveram a tipografia tomada pelo governo. Ele chegou no início de 22, exigiu a sua tipografia, e o Felipe Patroni ele vai ter 2 grandes participações, né? Vai deixar sua marca nessa questão da cabanagem, nessa primeira fase ideológica, exatamente por ele ter se tornado o próximo companheiro de propaganda do Batista Campos, né? Então, ele era um orador também brilhante, ele passou a fazer, junto com Batista Campos, esse trabalho de propaganda ostensiva, principalmente através da segunda imensa contribuição dele, que foi a fundação da imprensa no Pará. Ele a fundou no dia 11 de maio de 22, com o jornal O Paraense. E a nossa imprensa ela é considerada a mais polêmica e mais revolucionária desse período. Ela, por si só, ela já é um capítulo à parte da cabanagem, né? Muitos estudiosos da cabanagem têm teses de mestrado, doutorado, estudando exatamente esse papel da imprensa na propaganda da cabanagem. Eles foram trabalhar juntos no jornal, né? O jornal ele teve 70 exemplares, nós temos uma foto do primeiro aqui na tela. O Felipe Patroni foi preso um ano depois, né? Ele, lá entre 23 e 24, ele já vai ser preso exatamente devido à imprensa polêmica, à sua propaganda. E aí é que entra a questão de classe dele. Ele foi levado para o Rio de Janeiro, ficou alguns anos preso. Quando ele saiu, ele casou com uma filha de um fazendeiro muito rico. Ele já era rico, casou com essa mulher riquíssima, foi cuidar da vida dele. Depois, lá já na década de 40, ele vai se tornar um parlamentar. E, inclusive, ele, por essa época que ele já estava cuidando da vida dele, ele lança uma espécie de edital na província, oferecendo, vendendo seus escravos e fazendo uma descrição deles que chocou aqueles que tinham conhecido o Patroni dessa fase, né? Ele que, nos seus discursos inflamados, ele dizia que queria ser o Penn do Grão-Pará, em referência a William Penn, que foi um grande revolucionário da Guerra de Independência dos Estados Unidos da América e realmente um grande libertário. Mas ele acabou, né, sendo mais forte a questão de classe, e o Felipe Patroni realmente teve a participação apenas nessa fase, ao contrário do seu companheiro Cônego, que vai seguir adiante. Quando eles fecharam a imprensa, prenderam o Patroni, quem vai continuar, né, construindo outros jornais é o próprio Cônego. Outro evento importante foi a adesão do Pará à independência, né? Como eu falei para vocês lá no início, o Grão-Pará não aderiu à independência em 22, e assim ele ficou um ano que ele não pertencia ao Brasil, né? Era uma província que não pertencia ao Império. Mas aí o Dom Pedro I, ele construiu o seu império, né? Ele construiu ali o seu império, e, obviamente, ele não podia deixar de fora esse poderio todo que era a província do Grão-Pará.
Sabendo da situação muito difícil que havia, politicamente falando, nessa região, ele resolveu fazer com que houvesse uma adesão na marra, né? Então, em 1823, ele mandou o comandante inglês, o John Pascal Grenfell, com a missão de incorporar o Pará ao Império do Brasil, ali de qualquer jeito, né? Então, nós vamos ver, só falando um pouquinho, nós temos aqui a imagem do Grenfell. Essa questão de enviar almirantes ingleses com larga experiência em outras guerras, outras batalhas, para atuarem como mercenários carrascos do nosso povo, foi uma constante, como vocês vão ver, na Guerra da Cabanagem, assim como nas outras contendas que a gente estuda. Então, no dia 15 de agosto, sob imensos protestos, foi assinado o papel de adesão. Inclusive, o Grenfell, ele mentiu, né? Ele blefou, ele falou que ele estava com uma esquadra muito grande, escondida por trás das ilhas, porque Belém é uma semi-ilha cercada de ilhas ali ao redor dela, o que, na verdade, era mentira, ele tinha apenas 2 fragatas, mas ele fez a burguesia e a igreja se dobrarem, e esse quadro que vocês veem representa esse momento de assinatura dos papéis, que é uma imagem extremamente mentirosa, não tinha nada dessa placidez, né, lá fora, o pau comia, havia um protesto imenso que continuou, né? 3 meses depois, o povo e até mesmo setores da elite continuavam extremamente satisfeitos e decepcionados, porque eles viram que nada tinha mudado. Os portugueses continuavam mandando na economia, mandando na política, né? Os presidentes que iam ser indicados pelo imperador. Então, estava todo mundo insatisfeito. E aí eles fizeram uma manifestação muito grande, né, bastante radical, e o Grenfell desatou uma violenta repressão, cujo saldo foram 5 soldados mortos, 100 soldados presos, né, e o Batista Campos foi colocado na boca de um canhão carregado, pronto para explodi-lo na Baía de Guajará, né, na hora H. O bispo da cidade, o cônego Dom Romualdo Coelho, que era a ala da igreja, que não participou diretamente da cabanagem, mas pela unidade ali, né, pela fraternidade com o seu irmão de igreja, ele foi implorar pela vida do cônego e eles tiraram o cônego da boca do canhão. Mas eles fizeram mais, eles prenderam 256 civis, né, encarceraram nos porões do Brigue São José de Ligente, né, de um barco, um grande barco, é o São José de Ligente. E o que é que eles fizeram? Essas pessoas ficaram lá sufocadas de calor, com sede, gritando, pedindo água. Depois de muito tempo, eles jogaram água em cima de todo mundo, mas em seguida eles pegaram sacos com cal e jogaram, né, em cima dessas pessoas, cobriram seus corpos de cal. E o cal, ele tem uma composição química que faz com que ele contraia a musculatura, né? Então, pela manhã, quando o próprio comandante das tropas foi abrir esse porão, tinha apenas 4 pessoas vivas, sendo que 3 morreram logo depois, apenas uma sobreviveu, e estava todo mundo morto, e com a aparência de um palhaço, porque eles estavam com a cara branca, os lábios roxos, e a bochecha com a musculatura repuxada, dando a eles aquela aparência, né, do sorriso de um palhaço. Por isso, esse evento ficou conhecido como Tragédia do Brigue Palhaço. E esse foi um evento que marcou, né, que causou um trauma muito profundo na nossa população. Até hoje, para nós, essa lembrança é muito cara. Quando chega o dia do feriado da adesão do Pará, para nós, para a classe popular, para o povo que conhece minimamente a história do Brigue Palhaço, nós não nos diz respeito essa data, porque para nós o que marcou mesmo a adesão do Pará foi a tragédia do Brigue Palhaço.
E o ódio que essas pessoas sentiam aos portugueses, ela foi estendida para todo tipo de estrangeiro, né? Então, esses estrangeiros, eles eram perseguidos e eram mortos pelo povo na cidade, tão grande era o ódio que eles tinham. E esses tumultos, né, essas rebeliões, apenas se aprofundaram e foram se intensificando e vão chegar até 35, quando vai haver a tomada do poder. O conjunto dessas desordens, dessas revoltas, dessas arruaças, ficou batizado na história como motins políticos. Quem chamou assim? Eu vou falar um pouquinho para vocês dessa pessoa, porque não existe conhecimento da cabanagem sem ela. Eu estou falando de Antônio Raiol. O Antônio Raiol é um historiador que, na verdade, ele fez direito em Recife. Ele era filho de um comerciante português de Vigia, uma cidade próxima aqui de Belém. E numa das lutas cabanas lá nessa cidade, o pai dele, que era vereador, foi morto. Os cabanos mataram todos os parlamentares da cidade e o pai dele foi, obviamente, era vereador, morreu também. Ele tinha 5 anos na época. Na década de 60, o Raiol se propunha a escrever sobre a cabanagem. E ele tinha ódio dos cabanos, ele fala de forma muito pejorativa, ele acha um absurdo terem permitido colocar pessoa dos estratos baixos para cuidar de coisas do Estado, né, que não seria o papel deles. Mas o Antônio Raiol, ele escreveu uma obra grandiosa. Ele passou 25 anos escrevendo motins políticos, em 5 volumes, e ele teve uma grandiosidade intelectual, moral, que foi fazer um relato extremamente honesto da cabanagem. E documental, né? É o maior documento que nós temos comprovado, documentos legais, documentos da imprensa. Então, tudo que nós sabemos da cabanagem hoje, praticamente tudo advém dessa primeira grande obra, né? Então, ele é a referência máxima para a gente conhecer o que se passou nesse período até 35, entre 31 e 35, que ele pega o período regencial da cabanagem, com esse grande livro, essa grande obra aí do Raiol. E ao longo desses anos, desses 12 anos de motins, esse conjunto heterogêneo de forças foi se organizando, e de formas diferentes, né? Então, nós vamos ver que uma das primeiras formas de organização era aquilo que se chamava de clubes, né? Eles se reuniam de maneira secreta para debaterem, para estudarem e debaterem. Por que era secreta? Porque os livros, por exemplo, eles eram terminantemente proibidos. Mesmo os poderosos não podiam ter biblioteca particular. Só a quem era permitido esse privilégio era a igreja aos seus conventos. Tanto que era a igreja responsável pela educação bastante esmerada dos filhos da classe dominante. Eles eram grandes letrados, né? E por isso eles ficaram conhecidos como conferencistas. Eles estudavam. Era um período em que o livro era proibido, principalmente de chegar, né? Se não podia, os grandes mesmo não podiam ter, eles não podiam chegar, eles vinham de forma clandestina, era um tráfico muito grande por aqueles que iam para lá, voltavam, né? Compras mesmo clandestinas, jornal e livro não parava de chegar, mas de forma clandestina. E essas pessoas aproveitavam dessas teses sobre a República, né? Sobre a questão liberal, para se armarem para a sua luta. Eles defendiam essas ideias liberais e republicanas, como eu estou falando, mas nós tínhamos 2 setores, né? Um que, na verdade, nós vamos ver 3. Nas classes dominantes, como eu falei para vocês, um setor minoritário nem tinha interesse em romper com a coroa. Um outro setor defendia a independência e fazia isso de uma forma muito moderada, né? E havia um setor que era mais radical, que era aquele setor comandado no primeiro momento pelo Patrone e o Batista Campos, que defendiam uma pátria livre de Portugal e do Brasil. Esses clubes, né, vamos dizer assim, com o aprofundamento dos conflitos e as contradições, eles acabaram fazendo com que a elite que participava deles
fosse construindo as suas próprias sociedades secretas. E fizeram isso através da maçonaria. Eles transformaram esses clubes em lojas maçônicas, eram os grandes capitalistas, os comerciantes portugueses e brasileiros, que agora se reuniam dessa forma. Tolerância foi o nome da primeira loja maçônica inaugurada em Belém, em novembro de 31, para reunir esses grandes aí, capitalistas. Em seguida, eles acabaram se organizando de uma forma um pouco mais elaborada, né? Naquilo que mais lembra para nós um partido político, ainda que muito ainda incipiente em relação à organização que nós temos hoje. Mas eles fundaram duas organizações conhecidas como partido, em 31. A Sociedade União, que foi dirigida pela facção capitalista dos Caramurus, né? E o grande dirigente era o Antônio Martins, denominado Munduruku Paiquissé. Eu sempre falo que a gente fica tomado de surpresa quando a gente vê uma facção capitalista se chamar Caramuru e o seu grande dirigente se chamar Munduruku Paiquissé. Munduruku era uma das maiores nações e guerreiras, talvez a mais bélica de todos da nossa região naquele momento. E por que isso? Porque, infelizmente, assim como essas nações se degladiavam uma contra as outras, e os Munduruku faziam isso com praticamente todas as nações, eram cerca de 700 aqui nesse período, eles também lutavam junto com o poder contra o povo pobre. Quem cumpriu esse papel na cabanagem foi exatamente a nação Munduruku. Tá? Então, eles, naquela demagogia de provar a relação que eles tinham com essa nação indígena, eles usavam os nomes indígenas para enganar a população. O Batista Campos, obviamente, não se deu por menos. Eles formaram o partido deles, ele também formou o seu, a Sociedade Patriótica, Instrutiva e Filantrópica. E, segundo ele, né, para instruir o povo nas verdades políticas e sociais, defendendo as liberdades públicas e particulares e debelando o despotismo. Então, nós vamos ver que essa batalha, conforme vai se aprofundando a contradição de classe, ela vai se dar exatamente através dessas duas organizações, a União e o Partido Filantrópico, o famoso Partido do Cônego, que se diferenciava, né, para diferenciar visualmente seus militantes, eles vestiam uma roupa simples de algodão tingida com o muruci, né, a casca do murucizeiro, que é uma planta frutífera da Amazônia, e carregavam um lenço vermelho no pescoço. Esse era o distintivo dos militantes do Partido do Cônego. A Confederação do Equador foi outro evento, né, que acabou também vai precipitando a chegada dessa segunda fase. A Confederação do Equador, obviamente, não tem como a gente falar de forma mais detalhada, mas ela foi um movimento separatista que ocorreu em 24 em Pernambuco, como eu falei para vocês, ao contrário do Grão-Pará, a mais relevante província do ponto de vista econômico, né? E o que é que eles pretendiam, esses revolucionários? Eles queriam também uma pátria livre. E aí eles queriam juntar províncias, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, exatamente aquelas próximas à linha do Equador, por isso Confederação do Equador, formar uma confederação. Como o tráfego de conversa, de material, de visitas, para ver como é que estava a luta em cada lugar, era bastante grande entre Pernambuco e Pará, e eles sabiam que tinha um setor que defendia a pátria livre, eles vieram, né, conversar, organizar a participação do Pará nessa questão. E aí eu tenho que fazer uma explicação para vocês poderem entender. Quando teve a adesão, um grupo foi levar a documentação até a corte.
Mas vamos lembrar, como eu já falei, a distância era imensa, né? Levava 6 meses para ir do Grão-Pará, Rio de Janeiro, Grão-Pará. Então ficou um vazio de poder. Aí o que foi que eles fizeram? Eles criaram uma junta provisória de governo. E para tentar aplacar esses ânimos dos liberais, eles trouxeram, cooptaram Batista Campos e alguns dos que conjugavam com ele as ideias, né? Então, esse grupo que queria a Pátria Livre se juntou com esse grupo de Pernambuco e resolveu depor essa junta provisória. Prendeu os que não eram do grupo do Batista Campos, se juntaram com o grupo do Batista Campos e formaram a Junta Revolucionária Republicana. Colocaram Lacerda como presidente, e no outro dia eles iam fazer a proclamação desse fato. Mas aí eles deram com o burro na água, né, como a gente diz. Por quê? Esse governo durou só um dia, porque nesse mesmo dia chega o coronel José de Araújo Roso, que era o grande capitalista que foi levar a documentação e voltava com uma outra documentação, que era exatamente a sua nomeação para ser o presidente da província. Então, eles acabaram com essa tentativa de confederação aqui no Pará, mas não fizeram nada, não prenderam os participantes, porque eles disseram que iam perdoá-los por eles serem todos filhos da pátria, né? Então, por aí vocês veem que, na verdade, aqui nós temos diferenciações de classe, porque quando vai ser com os cabanos, propriamente ditos, essa condescendência não vai ser feita. E daí a província só se desestabilizou, né? Nós vamos ver que com a chegada do Roso, as desordens vão se alastrar, capitalistas, negociantes estrangeiros vão pegar o seu passaporte e pegar o beco, como se diz por aqui, vão embora para os seus países, porque a situação estava muito perigosa. O próprio Grêmio, que tinha blefado, né, na verdade estava só com 2 fragatas, teve que se mandar nesse momento. Teve uma grande revolta de negros em Cametá, eles tiveram que reprimir, a própria junta provisória teve que liberar armas para combater os escravos lá em Cametá, né, que você vê que como ela era formada, inclusive pelos liberais lutadores, era uma contradição. E aí nós vamos vendo que essa fase ideológica ela vai cada vez mais aprofundando essa característica de motins e organização política. Até esse momento, se você chegasse e olhasse de fora, né, ou tivesse notícias, o que é que passava a ideia? Que tinha uma oposição entre portugueses e brasileiros na província do Grão-Pará. Mas, na verdade, esses desdobramentos políticos eles foram trazendo à tona a verdadeira contradição que de fato havia ali, que era, por um lado, existia o colono, né, que era a minoria, né, o grande capitalista que detinha o poder, detinha os meios de produção, e do outro lado, o colonizado, o grande conjunto de despossuídos, que eram camponeses, eram mestiços, eram peões de fazendas, eram os índios, né, que viviam numa condição total de servilismo. Quando nós estudamos a acumulação capitalista no Brasil, nós vemos muito bem que esse sistema, né, que era moderno em relação aos outros, mas ele se aproveitou de todos os outros sistemas para poder iniciar a sua acumulação. E, obviamente, que aqui não foi diferente. Então, ele usou do servilismo feudal, usou da escravidão negra, né, como formas de iniciar a sua acumulação. Eles eram considerados livres, mas livres para quê? Eles não tinham trabalho, não tinham terra, né? Não tinham moradia, viviam em cabanas miseráveis na beira dos rios, muitas vezes até em condições piores que o escravo, porque não tinham sequer garantido ali a sua alimentação, né? E era a classe dos caboclos, como nós chamamos aqui, né? Segundo Salles, que está o livro deles aí para vocês, um grande estudioso, um grande professor de história da nossa universidade, já falecido, ele diz que caboclo é uma definição muito mais social
do que simplesmente étnica, né? E eles formaram essa massa cabana, né? Que ficou conhecido cabanagem em referência à moradia deles. Eram 80% da população. E, obviamente, vai ser exatamente eles que vão ser sensíveis aos discursos libertários, né? Quem é que é prisioneiro? Quem é que é servil? Quem é que quer melhorar de fato de vida? É esse povo, é essa massa de despossuídos. Então, eles vão confiar que, de fato, se juntando àquela luta, eles vão poder ser libertos de fato, eles vão poder ter melhor trabalho, eles vão poder viver, enfim, de forma mais humana. E para que a gente não tenha nenhuma dúvida de que, de fato, eles viviam em cabanas miseráveis, nós temos gravuras, né, feitas por pessoas que estavam aqui por aquela época. O Riot pegou um croquis do Biard e fez uma ilustração, um desenho para nós de exatamente como eram as cabanas. Para nós daqui da Amazônia, isso daí, né, é muito natural. Eu mesma fui criada numa casa muito parecida com essa, de barro, só que coberta já com madeira, depois com telha. Mas o nosso povo da Amazônia, o povo ribeirinho, ele vive em condições de moradia praticamente igual a ele vivia há 180 anos atrás, o que por si só é uma questão para uma profunda reflexão da nossa parte. O Araújo Roso, ele veio, né, governou apenas um ano, tentou governar com mão de ferro, chegou botando para quebrar, fechou as tipografias, censurou a imprensa, né? A imprensa foi proibida, exatamente porque era o ponto forte ali, a questão da propaganda, e perseguiu muitos cabanos, principalmente o líder mais popular deles, que era o Batista Campos. Ele foi substituído, um ano depois, pelo Pereira de Burgo, barão de Itapicuru-Mirim. Vocês vão ver que praticamente todos eles tinham esse título de nobreza, barão, visconde, que eles recebiam exatamente para cumprir esse papel senhorial. E ele foi o que governou um pouco mais, ele governou cerca de 3 anos, porque ele mudou a tática dele, né? Ele chegou já de uma forma mais abrandada, permitiu a abertura das tipografias particulares, né? Deixou o jornal divulgar os acontecimentos internacionais, o que foi interessante porque, por exemplo, o nosso povo cabano teve notícia do que os trabalhadores estavam fazendo contra as máquinas lá na Inglaterra, aquele movimento que ficou conhecido como ludismo, e isso empolgou muito a massa cabana, sabendo que os irmãos dele, tão longe, estavam travando lutas pelo seu trabalho, né? Mas ele manteve a imprensa censurada. Para você publicar, você tinha que passar por uma censura. E ainda em 31, nós vamos ter 3 grandes acontecimentos, como eu falei, que vão realmente levar para a segunda fase, a fase da luta armada. A abdicação do Dom Pedro I, né, que deteriorou assim a situação política em todas as províncias, que já estava tudo muito ruim. No Grão-Pará, como talvez fosse a mais radical naquele momento, a coisa ficou ainda pior. E, na verdade, o Dom Pedro, né, ele aproveitou essa chance. Ele estava muito em crise, ele era um governo que não conseguia resolver nada, né? O país estava ali pegando fogo, o império, e ele não conseguia fazer nada, né? Na verdade, o monarca muito preocupado com o seu luxo. Ele tinha acabado de passar de viver um momento que foi muito ruim para a imagem dele, que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas. Então, ele aproveitou a morte do pai para deixar um filho com apenas 5 anos com o trono e se manda, né, para se livrar, na verdade, de toda aquela situação. E aí ele deixou o sistema de regência, como nós sabemos, e o padre Antônio Diogo Feijó, ele vai governar, de fato, de uma forma cruel, né, contra o nosso povo, né, a favor unicamente dos poderosos, vai tomar, vamos dizer, aquele pulso que o próprio monarca não tinha, e vai ser exatamente nesse período da regência que ele vai se utilizar
dos mercenários ingleses para aplastar as lutas do nosso povo, né? Então, Grenfell, Thomas Cochrane, John Taylor, todos eles passaram por aqui para massacrar a Cabanagem, assim como em outros lugares do Brasil. O Burgos fez o segundo governo, né? Foi mais curto, um pouco mais de um ano, e aí ele fez diferente, né? Ele governou inteiramente para os poderosos, agiu com uma extrema violência através do seu comandante de armas, que era um general português, o Soares de Andréa, o barão de Caçapava, que vai ser o carrasco dos cabanos na fase final. E esses fatos, né, esses dois fatos, eles foram deixando marcas muito profundas na sociedade. Aquele período minimamente, né, de estabilidade que estava se tentando ali com o primeiro governo de Burgos, rapidamente começou a ser deteriorada. A inquietação tomou conta de todo mundo. A província volta para uma estabilidade política, né, que é uma cidade que segundo Salles, nunca descansava. Ela volta para o seu ritmo de luta ali imediatamente. Essa repressão do D'Andrea incomodou até os poderosos. Eles tentaram tirá-lo através do conselho de governo, não conseguiram, o Burgo não aceitou, mas aí teve um motim muito grande que eles conseguiram sufocar, mas a instabilidade ficou terrível, e aí o próprio regente mandou buscar os dois. E aí o que é que acontece? Novamente um vazio de poder, novamente cria-se um governo interino e traz novamente o Batista Campos para tentar animar, acalmar os ânimos desse setor mais liberal. Mas os Caramuru não aceitaram, né? Os burgueses não aceitaram que o Batista Campos ficasse no poder e exigiram que o Burgos se mantivesse até a chegada do próximo, que foi o Bernardo José da Gama, o Visconde de Goiânia, chegou a Belém em 16 de julho, começou a governar no dia 19 e a 7 de agosto, com apenas 19 dias de governo, ele foi retirado do cargo. Então, vocês estão vendo que a história aqui, por isso é muito difícil a gente contar de uma forma muito genérica, porque você perde exatamente esse fio da meada, tudo é muito contínuo. E aí, esse período, para quem, inclusive, quer entender melhor como é que se dava de fato, a gente estuda a imprensa, né? O Batista Campos, ele era um propagandista, assim, vamos dizer, enlouquecido, fanático, e ele construía jornais no calor dos acontecimentos. Às vezes durava um ano, às vezes ele fazia 2 no mesmo ano. E tudo isso eles iam colocando, então tudo isso é refletido num duelo, foi um duelo mesmo histórico entre os dois grandes jornais da época, o Orfeu Paraense, que era um jornal oficial da Câmara, mas foi fundado e dirigido pelo Batista Campos, e a Opinião, que era um jornal dos poderosos maçônicos, comandado pelo Munduruku Paikissé. Esses dois jornais vão se degladiar e são testemunhos vivos dos acontecimentos desse período, né? Mas o que, de fato, levou à deterioração, que jogou na segunda fase a cabanagem, foi, de fato, a agostada, né? O que foi a agostada? Esse setor de capitalistas já estava extremamente incomodado, né, com essa situação instável que não era resolvida, e resolveram dar um golpe, né, depor o Visconde de Goiânia. Eles fizeram isso, eles assaltaram a reunião de governo no dia 7 de agosto de 31 e pegaram o Batista Campos, que era do conselho, porque aí que foi que eles fizeram? Construir o governo, mas criaram um conselho exatamente para manter sob controle aí esse setor liberal. O Batista Campos poderia ser o novo, porque ele era o mais votado do conselho, mas ele também estava preso, foi preso em outro lugar, e todos os militantes do Partido Filantrópico em vários pontos de Belém foram caçados e foram presos. Então, o governador o presidente foi mandado embora para o Rio de Janeiro, e o grupo do Batista Campos foi colocado numa escuna e desterraram eles para uma prisão nos arredores de Belém.
E aí, né, ficou, nós vamos ver depois que o Batista Campos vai sair do desterro, nesse intervalo de tempo, já em 32 e 34, ele vai ter mais 3 jornais que vão mostrar esse avanço da crise. A Luz da Verdade, o Publicador Amazoniense, que é considerado o jornal mais radical e polêmico da cabanagem, e o Paraguaçu. Né? Caiu o Visconde de Goiânia, assume Dr. Cardoso, né, o aristocrata rural. Tenta controlar a situação, não consegue, pelo contrário, no governo dele começam tropas do exército a ir para o lado dos agitadores, né, da luta cabana. O Batista Campos foge do desterro, comanda uma revolta imensa no centro da cidade, que vai acabar, né, vamos dizer assim, influenciando lá na barra do Rio Negro, no Amazonas, que vai levar exatamente à segunda fase, que é a luta armada. Que começa exatamente com a tropa assediada na Barra do Rio Negro se rebelando, matando o comandante e se juntando com a população dessa região para separar a comarca do Rio Negro da província do Grão-Pará. Eles enviaram tropas legais que restauraram a ordem, impediram essa separação, né? Mas, né, o produto de tudo isso foi uma agitação que se espalhou por dezenas de vilas e povoados da Amazônia. E essa agitação ela vai ser a base da última fase da cabanagem, ela só vai desaparecer com a derrota final. Por exemplo, na missão dos Maués, que foi uma nação que lutou com os cabanos, os índios mataram todos os brancos e organizaram o foco de resistência que vai servir de apoio a toda a luta cabana até o final. O Cardoso ele foi substituído pelo Joaquim de Oliveira, né, ficou quase 2 anos, não resolveu, né, não conseguiu resolver essa questão do conflito permanente, enfrentou uma grande manifestação onde o Batista Campos foi novamente preso com outras pessoas, e aí vocês veem que a situação é sempre assim. E aí eles colocaram em 4 de dezembro de 33, Bernardo Lobo de Souza. O Batista Campos, nesse ínterim, ele mesmo se colocando meio de forma clandestina ali, porque ele tinha fugido do desterro, ele avança muito na ação, na propaganda revolucionária. Quando eles não deixam mais ele publicar os jornais, ele passa para os panfletos. Quando ele não consegue o panfleto, ele cola pasquins nas paredes. Quando ele não consegue nada disso, ele sai fazendo rima, né? Ele era um propagandista de fato extraordinário. E nesse período ele ganha mais uma ajuda maravilhosa, né? De um jornalista que vem fugido das lutas do Ceará, o Vicente Lavor, que exatamente pela sua característica de ser um propagandista raivoso, que eles diziam que era rude, né? Ele veio fugido e ele recebeu esse apelido de papagaio por isso, porque a vida dele era ficar falando, propagandeando. Imaginem, encontrar com Batista Campos, a identidade na política e no método foi imediatamente, né? Porque o discurso do Batista Campos também era assim. Apesar dele ser um intelectual, ter sido estudado, né? Era padre, mas ele era muito popular no seu discurso. Então, eles se juntaram, os dois, ele levou ele para a casa dele, formaram uma dupla infernal nesse momento. Inclusive, nesse período, os negros começam a surgir, né, como grandes lutadores também. O Joaquim Antônio, ele era do grupo do Batista Campos, ele passou nesse período a uma campanha ostensiva, né, nas ruas, exigindo o fim da escravidão e a distribuição das terras abandonadas aos camponeses sem terras. Essa imagenzinha é do Lobo de Souza e tem uma questão até engraçada. Ele tem uma mecha branca, né, na cabeça, um sinal de nascença, e o misticismo na Amazônia fazia as pessoas humildes crerem que sinal de nascença fazia com que a pessoa tivesse uma certa relação com o demônio, né? Então eles viam o Lobo de Souza já né, eles não suportavam o Lobo de Souza também por isso, e eles apelidaram ele de Malhado.
E ele, na tentativa de acertar, né, de fazer alguma coisa correta, ele acabou cometendo 2 erros políticos que foram fatais para ele, né? A primeira, ele chegou também querendo reprimir, né? Veio ali com o intuito de impor na marra o fim dos conflitos. Ele não conseguiu. Aí ele mudou de tática. Ele já anistiou todo mundo, todos os presos políticos que tinham em Belém, ele soltou. E aí ele liberou Batista Campos, né, que estava atuando meio clandestino, fugido da prisão, ele reapareceu livremente e passou a comandar a oposição a esse governo. E ele teve outro problema, ele estava com a Marinha e o Exército bastante enfraquecidos. E ele resolveu reconstruir essas forças. Inadvertidamente, ele pegou os mestiços para formar o Exército e a Marinha. E ele acabou botando as armas na mão de um setor cabano, né? Exatamente daquele povo dos estratos, como eles chamavam, mais baixo da sociedade. E havia um problema, porque esse setor, como todos os cabanos, eles tinham uma linguagem própria, que eu vou falar um pouquinho, porque sem ela, segundo os historiadores, e eu também concordo, não teria havido a cabanagem, né? Eles falavam o Nhangatu. Por que surgiu o Nhangatu? Na Amazônia, nós tínhamos, como eu falei, cerca de 800 nações, 700 nações indígenas falando os seus idiomas próprios. Nós tínhamos os ingleses falando inglês, nós tínhamos portugueses falando português, os negros, quando chegaram, falando idiomas, dialetos. Então, era uma torre de Babel aqui na Amazônia. E esses estratos populares que se juntavam, que conviviam, tinham muitas dificuldades. Então, eles resolveram esse problema criando uma língua própria, juntando várias línguas e criando o Nhangatu, que é do ramo do Tupi-Guarani, e quer dizer língua geral ou língua boa, né? E eles utilizaram a língua como uma arma contra os portugueses e os ingleses, porque eles não sabiam Nhangatu. Então, para se comunicar com esse setor, havia uma dificuldade grande. Eles chegavam às tropas e eles queriam falar com os soldados, eles não conseguiam, eles não se comunicavam, né? Eles não falavam com eles, porque eles falavam uma língua que eles não entendiam, então eles ficavam desesperados, mas não podiam fazer nada. Foi um grande trunfo dos cabanos ter a sua língua própria. E aí ocorre um fato que realmente vai precipitar todos esses acontecimentos, né? Que vai dar um salto de qualidade, que era a briga entre a igreja e a maçonaria. O Bernardo de Souza era maçom e ele começou a perseguir a igreja no sentido de ficar denunciando o fato de ela dela ter como um padre uma pessoa como Batista Campos, né? Então ela atacava a igreja na figura do Batista Campos. E o Dom Romualdo Coelho, que já tinha mostrado a sua fraternidade com Batista Campos, apesar de não conjugar as mesmas ideias políticas que ele, mais uma vez entrou na defesa, né? Até porque era a defesa da igreja. Ele começou a brigar com o governo, a se indispor com a maçonaria, e ele escreveu em 1934 uma carta pastoral condenando a maçonaria no Pará. Mas só que ele ficou com medo, né? Ele não tinha a coragem revolucionária do Batista Campos, ele ficou com medo de ser preso e se mandou para Cametá. Foi se esconder para lá. O Batista Campos, que era extremamente atrevido, ele publica essa carta, né? E assim, lembrando que estava censurado, para publicar alguma coisa tinha que passar pela censura. Ele a publicou, o Lobo de Souza botou a perseguição no encalço dele. O que ele fez? Ele foi se refugiar na fazenda do Félix Clemente Malcher, que era amigo dele, era um grande fazendeiro simpático às ideias liberais. Nós vamos ver que o Félix Malcher ele vai ser o primeiro governo cabano, inclusive, né? Mas ele era um representante da aristocracia rural. Ele era filho da classe média, mas ele casa com a filha de uma das famílias mais ricas portuguesas na província, que era a família Osório, donos de muitos engenhos, muitas fazendas, muitos escravos, e ele passa a cuidar dos interesses econômicos da família, né? E por essas contradições com o Império é que ele estava ali
como um que defendia a independência, era a favor dessas ideias liberais. Mas nós vamos ver que o fato dele fazer parte dessa classe vai dar problema lá quando ele assumir o poder. E junto com ele estavam os irmãos Vinagres, que eram lavradores, o Manuel, o Francisco e o Antônio, e o seringueiro e jornalista, o jovem Eduardo Angelim. Todos eles tinham sido cooptados pelo Batista Campos para o partido filantrópico. Né? Então, eles se juntaram todos ali na fazenda, decidiram que o Batista Campos ia ficar lá escondido comandando a luta de lá. Eles juntaram um grupo de rebeldes e saíram, né, para continuar o enfrentamento. No dia 3 de novembro, as tropas se encontraram no meio do caminho com uma parte, com um grupo que estava ali liderado pelo Manel Vinagre, né, e mataram o Manel Vinagre, prenderam o Malché e alguns cabanos. Um outro destacamento foi para prender o Cônego, aí é o contrário, ele foi atacado na floresta por um grupo de cabanos com a liderança do Antônio Vinagre. O Antônio Vinagre, ele é diferenciado desse grupo, porque ele era um masprole, ele era um lavrador que ele não tinha terras, ele era meeiro na fazenda do Malché, né? Para vocês verem ainda aquele tipo de relação meio feudal que havia ali. Ele não vai ser a favor que ele se torne o governo, ele vai ser vencido. E aí o Batista Campos, que ficou na floresta, infelizmente morre inesperadamente no dia 31 de dezembro. Ele foi vítima de um corte de navalha no rosto. Alguns dizem que a navalha dele estaria envenenada com curare, mas não se sabe ao certo. O certo é que infeccionou essa ferida e ele morreu sem participar desse momento aí glorioso que foi a tomada do poder. Foi o Angelim, com os irmãos Vinagre à frente, né, os dois, que seguiram para comandar aí a luta. Nós temos a imagem deles aqui embaixo. Eles foram muito estratégicos, eles aproveitaram a chegada do dia 6 de janeiro, que era o dia de Reis, ia haver uma grande festa na cidade, né? Ia ter peça no teatro para os ricos, e era muito comum a população vir do interior, fazer festa, ficar na rua. Era uma data muito festiva em Belém nesse período. Então, eles se aproveitaram. Durante uma semana, eles organizaram 1000 cabanos que ficaram escondidos ali nos furos dos igarapés ao redor da cidade, com espadas, mosquetões, foice, teçados. E na noite do dia 6, eles começaram a vir, se infiltraram no meio do povo. O Lobo de Souza, segundo a crônica, né, que inclusive devassa a vida pessoal das pessoas, ao sair do teatro foi para a casa da amante dele, não ficou sabendo que havia, né, aquele ar de que alguma coisa estava sendo tramada. Já de manhã cedo, na madrugadinha, alguns encontraram com ele e avisaram. Ele ainda tentou fugir pelos quintais das casas, mas os cabanos encontraram, levaram-no até a frente do palácio, né? E onde eles haviam feito o cerco, né? Então, eles pegaram o quartel, o palácio do governo, a fortaleza da Barra e o trem de guerra onde estavam as armas. E tudo isso foi comandado pelo grande líder que foi, de fato, Antônio Vinagre. E no dia 7, já pela manhã, levaram ele para a frente do palácio e o índio, o tapuio, Domingos Onça, dá um tiro no Bernardo Lobo de Souza e o mata. E junto com ele foi morto o vice, foi morto o comandante de armas, foi morto o comandante da esquadra da Marinha e pelo menos uma dezena de portugueses ricos, que tiveram seus corpos arrastados pela rua da cidade. Só já no final do dia é que eles conseguiram tomar os corpos para entregar para a família. Essa radicalidade dos cabanos deixou logo, né, esses líderes de orelha em pé, porque não era isso que eles queriam. Eles jamais esperavam matar o Lobo de Souza. Né? Isso vai ter uma influência na forma como vai seguir a cabanagem. E aí nós vamos falar um pouquinho, pela questão do tempo,
como foi, né, essencialmente a questão do governo Cabano, né, que foram 3 governos. O Félix Malcher, fazendo jus à sua classe, o Félix Malcher foi aclamado, né, presidente da província. Ele rapidamente se declarou fiel ao imperador. Inclusive disse que ele ia ficar no poder até o príncipe alcançar sua maioridade para ser definido o que era que ia ser feito. Ele exigiu dos cabanos que eles entregassem as armas confiscadas e voltassem para o trabalho. Obviamente não houve acordo. O Francisco Vinagre, né, entrou num conflito muito grande. Ele era o comandante de armas. Nós temos uma imagenzinha que é do documentário, mostrando a briga física que houve entre eles. O Malcher puxou a espada, o Félix puxou a sua pistola, e ele só não atirou porque o Angelim puxou o braço dele e desviou o tiro, mas eles se confrontaram. E aí ele demitiu Francisco Vinagre, né? Ele falou que o Angelim ia prender, né? Decretou a prisão do Angelim, que tinha salvo, em última instância, a sua vida. E aí, nesse momento, a cabanagem rachou. O exército cabano começou a se enfrentar 2 grupos, né? Ficou um grupo minoritário com o Malcher, o grupo majoritário com o Vinagre e o Angelim. Esse grupo, na luta ali, lá fora, ganhou a luta. O Malcher se escondeu no navio, quando ele viu que ele perdeu a briga, e o Francisco Vinagre assume o poder, né? Vai ser o 2º governo cabano. Ele manda Angelim até o navio para negociar uma rendição formal do Félix Malcher, mas na saída do navio, o Malcher foi morto. Até hoje não se sabe ao certo quem foi que matou, né? Mas a lenda, as crônicas, né? Os que estavam ali dizem, o Angelim acha que foi um cabano de fato, e que seria o Quintiliano, né? Um cabano que matou o Félix Malcher. Ele teve o mesmo destino, teve o corpo dele arrastado pela cidade, e esse governo dele, com essa crise toda, durou 40 dias. Aí sobe o Vinagre. O Vinagre, infelizmente, também, para surpresa do Angelim, do irmão dele, ele se declara fiel ao imperador. E aí, né, nesse momento, Belém já começa a ser cercada. O Jorge Rodrigues, né, que já tinha feito um governo, com a morte do Lobo, eles não se deram por vencido. Eles colocaram o Jorge Rodrigo, amparado pelo mercenário John Taylor, né, trouxeram mais navio, começaram a cercar Belém, e exigir do Vinagre a negociação da deposição. O Vinagre ele começou a ceder, né? Ele aceitou uma eleição, os cabanos não queriam, teve uma eleição onde tinha um cabano que era um frei, o Jerônimo Pimentel, e o Ângelo Custódio, que era um inimigo dos cabanos que tinham matado o pai dele, que era um poderoso de Cametá. Para ele tomar posse, ele ganhou por poucos votos, os cabanos não aceitavam, foi uma briga, uma luta física lá, nas ruas entre essas 2 facções. Vieram tropas do Maranhão para ajudar na posse, mas ele não conseguiu governar dentro de Belém. Ele construiu um governo paralelo na cidade dele, né? E, enquanto isso, ficava a crise do governo do Vinagre, até que ele queria que os cabanos depusessem as armas, coisa que eles não tinham acordo, então ele decidiu negociar a entrega da capital, né, para esse marechal, o Jorge Rodrigues, amparado pelo John Taylor, em troca da promessa deles de que todo mundo ia ser anistiado, ninguém ia ser punido. Mas os cabanos, né, já tinham passado pela experiência do brigue palhaço.
Então, eles não concordaram em depor as armas e começaram a sair pelos rios, pelos igarapés, a se mandar para as florestas. E os que não fizeram isso, que ficaram junto com o Vinagre, foram duramente reprimidos, mortos, e o Vinagre foi encarcerado, né? E a proposta sempre deles era encarcerar e depois mandar para bem longe, mas ele ficou lá encarcerado. Ele não vai ser morto, ele vai ser desterrado, depois de muitos anos ele vai voltar, ele vai morrer já bem velhinho. O Antônio Vinagre e o Angelim, né, que tinham saído com as forças cabanas, eles reorganizaram as forças, né? E 6 meses depois, de uma forma heróica, vocês imaginem, eles tinham pouca munição, praticamente nenhuma pólvora, teve inclusive um discurso muito bonito do Vinagre, né, que eles estavam indo, na verdade, com a coragem para se enfrentar, porque melhor a morte do que a escravidão. E esses 2 líderes, com grandes líderes que vinham se formando, nós vamos ver depois, líderes negros, eles invadiram de novo Belém, né, no dia 14 de agosto. O Antônio, que era o mais inteligente, ele tomou conta do arsenal de guerra, ele foi por conta das armas, que eles tinham que adquirir mais armas, mas eles tinham feito uma armadilha, né? O inimigo também aprende as lições, eles sabiam que se eles voltassem, eles iam exatamente para lá, para o arsenal de guerra. E aí eles fizeram uma armadilha, ficaram todos no teto, escondidos, e quando os cabanos entraram, né, eles trancaram as portas e aí teve uma mortandade de cabanos. Eles contam que para eles continuarem lutando, eles tinham que ficar em cima dos corpos dos seus companheiros, e morreu o Antônio Vinagre, né? Ele morre no combate e o Angelim teve que assumir tudo. Então, vejam, muito jovem, ele sozinho, sem os seus companheiros que estavam presos, tinham morrido, né, cercado, mas ele comandou a luta. 9 dias de batalha, eles ganharam a luta e com 21 anos o Angelim foi aclamado como o 3º governo cabano. E esse jovem, ele pega um momento muito difícil, com certeza, né? Vocês imaginem que Belém vai estar praticamente sitiada, né? Nesse momento de 10 meses de governo do Angelim, o Feijó já estava extremamente aborrecido porque eles estavam ficando desmoralizados, já eram 12 esquadras que partiam lotadas de homens e armas e não derrotava a cabanagem. Então ele disse que aquele que acabasse com a cabanagem ia ser dono da província do Grão-Pará, fosse ele francês, inglês, português, brasileiro, e assim foi, né? A última esquadra que se formou foi a do D'André, como nós vamos ver. Então Belém começou a ficar completamente sitiada, não saía nada, não entrava nada. A varíola se alastrou, tinha beriberi, tinha cólera, mas a varíola foi uma epidemia que matava aos montes nas ruas, né? Não tinha nada quase em pé em Belém, os ricos estavam todos dentro dos navios, escondidos ou tinham ido para suas fazendas, os cabanos usavam as grandes mansões detonadas como seus quartéis, mas estava aquele caos, então ele realmente se viu numa situação bastante difícil. Ele foi reorganizando a equipe de governo, ele foi criando o esquadrão de cavalarias, criou uma fábrica de pólvoras, abriu frente de trabalho, mas ele tinha, de fato, esse grande bloqueio, e aí ele começou, né, a tentar negociar uma saída para ver se ele salvava todo mundo e tentavam depois reorganizar alguma coisa. Infelizmente, ele foi exigindo que os cabanos depusessem as armas para poder fazer uma negociação, coisa que eles não aceitavam de jeito nenhum. E havia uma pressão enorme dos líderes negros para que eles os tornasse livres e que declarasse, abolisse imediatamente a escravidão, que era a pauta essencial junto com a República Liberal,
de toda essa luta. Infelizmente, o Angelim não teve acordo e ele mandou matar 2 dos mais heróicos líderes que estiveram ombro a ombro com ele até o último momento, que foi o Joaquim Afonso e o Negro Patriota, né? O pedido de deposição de armas e essa traição ao matar os grandes líderes cabanos realmente foi um golpe muito grande para eles e os cabanos começaram a abandonar o Angelim, né? Saíram, começaram novamente a fazer o movimento de se enfronhar para os interiores e assim como o Vinagre, ele ficou com um grupo que foi fiel a ele e que foi negociar a rendição dele. Mas não tinha acordo, eles já tinham decidido que esses presos eles iam ficar encarcerados e iam ser mandados para muito longe da província, exatamente para não ter chance dele reorganizarem a luta. Então, o Angelim ficou preso enquanto os cabanos tentavam continuar a luta pelos interiores, mas não se sabe até hoje como o grupo deles conseguiu tirar o Angelim do navio escondido e ele também se enfronhou na floresta com a família dele, inclusive com a esposa, onde ele depois vai ser capturado. Ele vai ser capturado, vai ser levado para o Rio de Janeiro e imediatamente, depois de alguns dias, ele vai ser desterrado em Fernando de Noronha. Depois de vários anos lá, ele volta para Belém, já depois que tudo já tinha se passado. Mas aí é que nós vamos ver, né? Esse contra-ataque, né? A gente diz que nessa fase o Império realmente contra-ataca. Ainda que Angelim, nesses 10 meses, não tenha nem sequer feito a abolição da escravidão, né? Foi uma crise muito grande ali, Belém foi, de fato, ostensivamente invadida por uma esquadra de 7 navios, com mais de 400 homens, né? Eram portugueses, franceses, brasileiros, todos comandados pelo general Soares da Andréa, né? Então, ela cerca de uma vez a cidade e tanto Cabano como Angelim tinham se mandado para a floresta. Nós temos imagens aqui do D'Andrea, né, das ilhas aqui, dos rios, esse cenário de luta aí ao redor de Belém. E aí, com isso, nós vamos passar exatamente para a terceira fase dos cabanos, né? Porque, como eu disse para vocês, geralmente a história ela é contada até aqui, né? Então, nós temos a reverência aos 3 governos cabanos. E nós temos aqui em Belém, em algumas cidades do interior, a prova viva da participação desses personagens, né? Então, nós temos ruas que se chamam Jerônimo Pimentel, Dom Romualdo de Seixas, Dom Romualdo Coelho, Conjunto Habitacional Popular Eduardo Angelim, Antônio Vinagre, né? O Edmilson, quando era do PT, fez o governo que ele chamava de governo cabano, mas a grande figura de referência era o Angelim, né? E ele também tem uma grande simpatia pelo Antônio Vinagre, que realmente foi o mais coerente, morreu, não deu para a gente ver, seria ele o terceiro, como é que ele ia se posicionar. Nós temos a Praça Felipe Patroni, nós temos a lindíssima Praça Batista Campos, dentro da nossa cidade, né? Então, nós temos a referência a essa fase da cabanagem. E muitos, quando falam dos líderes que continuavam, falam de muita forma genérica, né? Lutaram mais 5 anos. Mas nós não temos referência a eles. Quem são eles? O que esses homens fizeram, né? Eles fizeram uma luta, uma guerra de libertação como talvez nenhuma outra feita no nosso país, né? E por isso que, para a gente ser fiel à história, nós temos que colocar uma terceira fase para a cabanagem, que é exatamente a fase que vai ser comandada por esses líderes, né? Os autênticos cabanos. Por isso eu chamo a ela de cabanagem dos cabanos. E eles vão lutar durante 5 longos anos, né? E eles vão estender por toda a Amazônia essa luta. Eles vão tomar a Barra do Rio Negro, como eu falei para vocês,
vão chegar através do negro estrategista Bernardo Sena até as fronteiras do Peru, da Colômbia, da Venezuela. Vão lutar ombro a ombro com duas nações guerreiras fantásticas, os Mura e os Mauê, e os quilombolas, né, que conforme eles vão passando nos grandes quilombos, os líderes vão se juntando, né, as grandes duas nações indígenas vão se juntando, e falando o Nhangatu, eles vão fazer essa luta de resistência e libertação. E aí, para a gente fazer o contrário do que costuma ser feito, nós vamos exatamente falar um pouco dessas pessoas, dos principais líderes dessa fase terceira da cabanagem e os feitos deles na sua guerra. O Domingos Onça, né? Ele era um combatente muito corajoso. Ele se tornou notável exatamente por ter sido ele a dar o tiro no Bernardo Lobo de Souza. O Joaquim Afonso, ele era um oficial muito célebre, ele comandou uma milícia com mais de 500 rebeldes. Com essa milícia, ele ajudou a tomada de Belém e ele estava na linha de frente do terceiro governo cabano, do Angelim. E foi ele um dos fuzilados a mando do Angelim por exigir o fim imediato da escravidão. O Francisco Bernardo Sena, né, como eu falei há pouco dele, ele era um negro letrado, né, ele era um estudioso, sabia ler, escrever, o que era uma coisa assim extremamente difícil de encontrar. Ele fez parte do grupo, nós vamos falar logo daqui a pouco, do Caboclo Maparajuba, e ele comandava dentro desse grupo que fez essa resistência muito, uma grande parte na água, né? Porque depois que o Soares da Andréia, só fazendo uma pequena parte aqui, tomou Belém, ele, na verdade, encontrou um caos, né? Mas ele não pensou duas vezes em mandar parte dessa esquadra no encalço dos cabanos, né, que ele sabia que tinham se embrenhado nas matas e que não iam se render facilmente. Belém, ela levou 20 anos para ela ser reorganizada. Num período assim de 10 anos, tem relatos desses naturalistas que viajavam pelo mundo, 2 deles vieram em Belém 10 anos depois, em momentos diferentes, e eles descrevem Belém de forma muito parecida. Eles dizem que quando se chegava em Belém, o que mais chamava a atenção era que praticamente a floresta estava dentro da cidade. Não havia uma separação, tão detonada ela ainda estava, os prédios eram só marcas de tiro. 20 anos depois é que eles reorganizam Belém. E aí vai surgir um novo ciclo, que é o ciclo da borracha, que vai ser conhecido aqui na Amazônia como a Belle Époque, e Belém vai se tornar uma cidade belíssima chamada Paris na América. Mas nesse período final que o D'Andrea pegou, ela estava só os escombros. Então ele manda esse povo e aí eles começam a buscá-los na floresta, na água. O Bernardo Sena fazia parte desse grupo do Maparajuba e ele comandou uma milícia de 800 homens que invadiu o que é hoje Manaus, sem dar um único tiro. Ele teve uma tática muito fantástica, que foi, primeiro, se infiltrar na cidade como um homem comum, foi para a lavoura com alguns dos seus, estudou a situação da cidade, o poderio bélico, e depois ele voltou com 800 homens e tomou sem dar um único tiro. E governou essa cidade por 6 meses. Quando tomaram ocorreu um evento que ele acabou morrendo, que foram ver as finanças, ficaram impressionados com o zelo com que ele cuidou do patrimônio público, e ele foi vítima da traição de um inimigo da luta cabano, na verdade, ele não sabia, o Taqueirinha. Ele foi um algoz das tropas que entraram para destruir o resto da luta cabana, e ele também usava o método da infiltração. Então, ele virou vice-prefeito, criou uma contenda entre o Bernardo Sena e 2 soldados que acabaram matando o Sena e ele ficou no lugar. Hoje nós sabemos que ele, junto com o Bararoá, foram os mais cruéis
representantes das tropas que foram colocados para destruir a cabanagem. E ele que levou, né? Ele que levou a cabanagem para o Rio Negro, Solimões, Amazonas, levou até as fronteiras do Peru, da Venezuela, essa luta aí cabana. O Pedro Figueiredo, rapidamente, era um comandante do destacamento da Guarda Nacional, né? Ele guarnecia o arsenal de guerra durante o governo do Vinagre. O Raiol fez um elogio para ele, né? Dizendo que ele foi um homem da raça africana que se recomendara por seu valor e intrepidez no fogo da Praça das Mercês. Ele foi um dos sobreviventes dessa, que foi uma das lutas mais sanguinárias da cabanagem, que foi ali a Guerra da Praça das Mercês. O Negro Patriota, né, junto com Joaquim Afonso e o Diamante, eles eram grandes propagandistas da Revolução e eram grandes combatentes, né, e eles foram denunciados por quererem já liberdade para si e para todos da sua raça. Então, ele também, o Patriota, foi fuzilado a mando do Angelim, e o Diamante ele conseguiu fugir, se infiltrou na mata e formou um grupo guerrilheiro. As tribos indígenas, né? Quais foram aquelas que lutaram do lado dos cabanos? Duas grandes delas, né? Os Maué e os Mura. Né? Os Maué eles lideraram a revolução na região de Parintins e Tupinambarama. Com o comando do Manuel Marques, um cacique, eles atacaram Luzéa, que foi exatamente a região aonde eles se renderam depois. Mataram todos os soldados e os moradores portugueses e formaram um reduto cabano. Em Tupinambaramba e Andirá, o cacique Crispim Leão comandou a luta, foi morto a bala. Em 40, quando 980 cabanos se renderam em Luzéa, todos eles portavam apenas arcos e flechas, né? Eles não tinham nenhum outro tipo de armas. Os Mura, né? Os Mura eram extraordinários guerreiros, né? Uma tribo fantástica, uma tribo assim que a gente fica maravilhada de conhecer. Os Muras eles tinham extensões imensas de terras ao redor do Rio Madeira e eles fizeram das suas terras uma espécie de bastião onde eles recebiam todos os que vinham em fuga, os cabanos em fuga, eles aceitavam lá, formaram uma espécie de comunidade, eles abriram mão da sua língua mãe, falavam Nhangatu exatamente para se tornarem de fato companheiros de luta, né? Eles atacavam vilas, povoados, eles foram que mais deram trabalho, né? Se levou mais de um século para começar a colonização dos Muras. Eles eram guerreiros que tinham táticas de guerrilha fantástica e eles fizeram lutas imensas com os Munduruku, que lutavam ao lado das tropas legalistas. Se não fosse os Munduruku, a cabanagem poderia ter tido outro desfecho. E uma da notoriedade dos Mura foi que eles tiveram a honra de matar o Bararuá, né, que junto com o Taqueirinha foram, né, líderes mais violentos e cruéis dessas forças oficiais que vinham no encalço dos cabanos, né? Mas essa ousadia, essa coragem dos Mura teve um preço muito alto. De 50 mil que eles eram em 26, 15 anos depois eles estavam reduzidos a 6 mil. Caboclos saíram das tropas legais, passaram para a luta cabana nesse período mais decisivo, né? 2 deles ficaram célebres. O Miguel Apolinário, que deu a si o nome de guerra Maparajuba Firmeza, né? Maparajuba, uma árvore da Amazônia, firmeza pela firmeza da sua decisão, e ele é considerado o mais brilhante estrategista da cabanagem, né? Ele comandou a luta numa região do Baixo Amazonas, em frente a Santarém, que é conhecida hoje como Cuipiranga, né? Então, ele criou um bastião extremamente inteligente num barranco que ficava entre o rio Amazonas e o rio Tapajós, né? E que aí era impossível a chegada de navios sem que eles pudessem ver. Lá ele armou 3 mil homens, né? O Bernardo Sena fazia parte do grupo dele. Eles criavam
animais, bois, né, outros animais para a alimentação deles, eles tinham roças. Ele era um homem letrado também, muito sensível. Ele lia a Bíblia, né, pegava as passagens das parábolas para alentar a luta do povo dele. À noite era muito alegre nesse bastião, eles cantavam, dançavam, estudavam, discutiam, né, os rumos da luta. O Miguel Apolinário, ele foi morto em combate em Manaus, mas o bastião dele ainda resistiu. Santarém caiu em 36, mas eles resistiram até agosto de 37, quando eles foram liquidados, né, por uma grande quantidade de barcos que chegaram, né, e invadiram com muitos soldados e foram comandados, inclusive, por um padre que era juiz de paz em Óbido nesse período, ele que conhecia mais a região, ele que comandou o ataque. E só 500 foram presos, uma parte conseguiu fugir e a grande maioria foi morta. E exatamente pelo sangue, né, ter tomado conta da terra, daquele bastião, que foi dado o nome a essa região de Cuipiranga. É uma palavra indígena que quer dizer cuí, terra fina, e piranga, vermelho, né? Então quer dizer terra vermelha. O Jacó Patacho foi outro líder, né, imenso, né, um grande guerreiro da cabanagem, um líder extremamente radical. Ele tinha a característica de ser um lutador nas águas, ele era um exímio canoeiro, um exímio conhecedor das águas da Amazônia. Ele tinha um companheiro tapuio, onde ele saía e ia libertando aquela população ribeirinha. E essa população liberta entrava na sua canoa, amarrava a canoa na ponta do patacho, depois na ponta da outra, e eles formaram também a sua esquadra cabana, que era a esquadra de canoas do Jacó Patacho, que era chamado de cangaceiro das águas, de facínora, de bandido. Ele ficou conhecido, inclusive, assim na história oficial da cabanagem. Ele conquistou muitos interiores, né? Mas ele era extremamente radical com os portugueses. E ele foi ferido e foi jogado no hospital em Belém com pessoas com varíola, e lá ele morreu. A participação das mulheres, né? Sempre, né, a gente fala que a luta para você ir construindo a história verdadeira da cabanagem, que no início ela era contada de uma forma muito incompleta e mentirosa, né, até você ter acesso à obra do Raiol e você começar a ir construindo uma história mais perto da verdade, é algo muito difícil, é garimpagem mesmo. Mas a participação das mulheres, a importância dela, por razões óbvias, ainda é muito mais difícil, né? E, obviamente, que eu, como mulher, tenho um interesse particular em fazer essa busca, coisa que não é fácil. Mas a gente encontra aqui e acolá alguma referência, né? Nós temos a referência a uma mulher chamada Maria Mulata, que foi ferida em combate, a Margarida de Jesus, que teve a cabana dela invadida por tropas legalistas e foi ela que partiu para o ataque em cima das tropas e botou eles para correr, né? E aí no relato eles disseram que ela era uma mulher mais ferina do que o marido e o filho. Nós temos a célebre Maria Rosa, né? Essa aí ela é célebre, ela era muito conhecida dentro da cidade de Belém, porque ela participava direto, ombro a ombro com os homens, daquela luta, daqueles conflitos, né? As arruaças, os motins, aquela que o cabano passava por um português e só por ele ser português ele levava uma teçadada, né? A bandeira deles, o grito deles cotidiano era morte aos portugueses, morte aos maçons, que eram quase todos portugueses, e a Maria Rosa era a companheira deles, né, nesses momentos. E, obviamente, também, né, ela não era boba nem nada, depois das refregas, eles iam todos para os botecos, as tabernas, e ela ia para lá também tomar sua cachaçinha. E aí ela era sempre presa, né? A Ronda dizia que prendia a Maria Rosa por bebedeira e vadiagem, mas, na verdade, a Maria Rosa foi uma das grandes guerreiras da cabanagem. Em muitos mocambos, eu falei para vocês, eram perseguidos. Num deles tem um relato, eles prenderam 30 mulheres, 9 homens,
e com eles tinham lá 20 armas de fogo que foram confiscadas. E os fazendeiros vizinhos desse mocambo falaram para os soldados que quem empunhava as armas eram as 30 mulheres. Mesmo antes da cabanagem, as mulheres elas trabalhavam muito nos seringás, como vocês já viram aí na imagem, e também trabalhavam numa profissão que é fundamental para a região amazônica, que era o fazer da farinha de mandioca, item essencial ao nosso caboclo, né, a nós, da classe trabalhadora até hoje na nossa região. Essas mulheres acabaram cumprindo papel estratégico na cabanagem, porque sem a farinha ia ficar muito mais difícil a alimentação do nosso povo, que estava intocado nas entranhas da floresta como focos de guerrilha. Então, essas mulheres que não iam lá para dentro junto com os homens, porque muitas foram, né, iam lutar direto lá no fronte, vamos dizer assim, uma das profissões mais nobres era fazer a farinha. Faziam a farinha, levavam, né, uma para um foco, outra para outros, e serviam de leva e trás das notícias. Uma levava uma coisa, trazia a outra, e eles sabiam que isso acontecia. Então, elas eram muito perseguidas. Fazia o seu forno, a casa de forno, né, que é o forno aí onde a farinha era feita, cada vez mais dentro da floresta, mas mesmo assim, quando eles encontravam, essa casa de forno era destruída, as mulheres eram prisioneiras, se elas lutassem muito, elas poderiam ser mortas, e a farinha era confiscada para eles. Então, elas tiveram um papel muito importante na cabanagem. A própria mulher, uma mulher que era até abastada, né, dizem, quando o Vinagre foi preso, ela era admiradora da cabanagem, ela pegou todas as suas joias e foi no navio tentar subornar os guardas para soltar o Vinagre. Ela não conseguiu, mas ela fez essa tentativa. E assim, nós vamos chegando ao final da nossa conversa, né, dessa primeira parte da nossa conversa, que provavelmente eu devo ter até aí extrapolado o meu tempo, mas eu tentei trazer para vocês um relato minimamente minucioso para nós termos, de fato, um contato esclarecedor sobre esse evento. E quando nós estudamos a cabanagem, nós estudamos todos os grandes eventos do nosso povo nesse período, a gente sempre vê um saldo humano muito trágico, né? Um saldo humano cruel. A maioria, inclusive, desse saldo pertence ao lado dos nossos, da nossa classe. E a cabanagem, ela também tem essa grandiosidade, né? O saldo humano maior, mais trágico de perda. Entre as tropas governamentais e os revolucionários, da população do Pará, que era por volta de 100 mil habitantes, ela ficou reduzida a cerca de 60 mil. Pelo menos 30 mil cabanos tombaram durante essa insurreição. Alguns historiadores avaliam que, entre todo esse período da cabanagem, os muras perderam pelo menos 20 mil representantes do seu povo. Então, foi, de fato, uma grande perda, um saldo trágico, e isso também, obviamente, é fator de reflexão e que nós podemos conversar sobre isso daqui a pouco. E por ser um evento tão grandioso, ele tem diferentes visões, né? Infelizmente, o nosso povo é humilde, os descendentes diretos dos cabanos, eles têm muito pouco conhecimento da cabanagem, para não dizer nenhum. E muito desse conhecimento ele é deturpado, ele é fantasioso, ele é místico. Alguma literatura que faz isso, mistura misticismo, fantasia com acontecimentos reais, acabam ajudando o povo a ficar com essa ideia deturpada, e por isso a importância da gente começar a esclarecer o nosso povo, né? Apresentar a ele sua verdadeira história de resistência, trazer a ele a sua verdadeira identidade de raça e de classe. Mas a cabanagem teve visão de vários, do lado daqui, do lado de lá, né? Todos esses movimentos libertários,
A todos eles o Feijó chamou de o vulcão da anarquia. Um militar, o Rego Reis, ele ficou impressionado com a cabanagem. Ele escreveu um livro, A Cabanagem, um episódio histórico de guerra insurrecional na Amazônia, onde ele afirma: a cabanagem notabilizou-se pela efetiva e dominante participação das massas, a ascensão de líderes dos mais baixos estratos da sociedade, a violência sem freio da rebelião e pela escala que a insurreição conseguiu, tomando o poder e mantendo por um tempo considerável. O Henrique Handelman, um estudioso estrangeiro da cabanagem, ele disse: foi a revolta dos que não têm contra os que têm, uma autêntica luta entre opostos, de classe, de raça e de condição humana. E o Caio Prado, né, mais moderno, foi o primeiro historiador do Brasil a se debruçar sobre a cabanagem e a interpretá-la pela ótica marxista como uma revolução, uma fantástica luta de classes, né? E disse: foi o mais notável movimento popular do Brasil, o único em que as camadas pobres da população conseguiram, né, dominar uma província, ganhar o poder e governar a província com certa estabilidade. Né? E assim foi. A cabanagem ela é estudada como uma revolta, ela é estudada como rebelião, ela é estudada como motim, e ela é estudada como revolução. Mas, na verdade, se nós estamos, de fato, querendo ser fiel ao que ela foi, no primeiro momento, uma grande revolução nos moldes democrático-burguês por uma luta de independência, e pelo fato das suas direções não terem completado a tarefa, ela se transforma numa revolução popular, numa autêntica luta de classe, numa autêntica luta, como o Handelman falou, entre os que não têm e os que têm, né? E assim como a cabanagem tem que ser estudada, na minha opinião, como tudo isso, né? Como motim, como arruaça, como rebelião, como revolta, mas que no seu bojo, na sua síntese final, ela é essa grande revolução radical em pleno coração da Amazônia. Essa primeira parte a gente vai finalizando. Eu agradeço pela atenção de cada um de vocês e agora nós podemos continuá-la.